Edmilson, por favor, uma saudação. Obrigado, querido João Pedro Stedley. O Fórum Social Mundial cumpriu um papel importante na afirmação da solidariedade entre os povos, uma perspectiva de solidariedade orgânica, horizontal, e numa reação à solidariedade entre as corporações financeiras representadas pelo Fórum de Davos. Mas eu que participei de todas as versões do Fórum Social Mundial, inclusive participei do Fórum Social Europeu, tive, na condição de prefeito, possibilidade de ajudar na organização do Fórum Panamazônico, e que gerou os fóruns regionais. No entanto, há de se reconhecer que havia um problema no Fórum Social Mundial. É uma certa criminalização dos partidos políticos. Partidos não podiam propor seminários, eventos, debates, mesas. Era como se partido representasse algo podre. Eu creio que isso já, como fruto de uma espécie de autocrítica, baseada na criminalização da política feita pelo grande capital financeiro e seus agentes, inclusive no Brasil e nos países que compõem os BRICS e demais países subdesenvolvidos. Faço questão de dizer isso, talvez não seja consenso entre a esquerda, mas tem que ser dito. Eu creio que é o momento, e este espaço é o lugar de afirmação, de que a solidariedade feita dos que vivem do trabalho, dos povos do mundo inteiro, mas os nossos países têm uma função primordial, porque são países que conseguiram ter musculatura, ter povo, no sentido quantitativo, e qualitativamente com grande potencial por conta das histórias de organização, as histórias de revoluções sociais realizadas no processo de construção dos nossos países, países que conseguiram enfrentar ditaduras e regimes como o apartheid. E essas experiências nos dão a possibilidade de afirmar a solidariedade orgânica, no momento em que as redes sociais nos permitem estabelecer laços de solidariedade de forma muito mais fácil do que outrora. Então, é a luta contra a privatização da água, é a luta contra a destruição da Amazônia, é a luta em defesa dos povos da África do Sul, dos direitos dos trabalhadores chineses, dos direitos dos trabalhadores indianos, do combate ao monopólio da água que a Coca-Cola e outras corporações tentam impor nos nossos países. Enfim, essa resistência hoje, ela se torna mais possível porque nós contamos com técnicas mais dóceis ao uso popular. No entanto, há de se reconhecer, os agentes hegemônicos dos países, as classes, as corporações hegemônicas têm dado demonstração de grande capacidade de usar essas técnicas que são relativamente acessíveis a nós. O Brasil é um exemplo de como a geopolítica comandada pelos Estados Unidos, de destruição das democracias nos nossos países, parte de uma estratégia, de realmente um projeto de longo prazo, como ela tem sido incorporada pelas burguesias locais, pelas corporações locais, e tem conseguido implementar todo um sentimento de criminalização da política e uma tentativa de destruir a autoestima do povo e de fazer com que a nossa população passe a se negar enquanto classe e passe a ver em seus algozes
como se eles fossem os seus representantes. Essa é uma grande contradição. Ver negros votando num racista que compara negros aqui no Brasil a animais. Ver mulheres defendendo um governo machista que ameaça de violentar, de estuprar uma deputada federal. É esse o presidente que nós temos. E que foi eleito baseado na mentira. Como as mentiras que vêm sendo construídas para destruir as nossas experiências revolucionárias. Quem não lembra da renúncia do nosso companheiro Chávez na Venezuela, que depois foi desmascarada, que era uma tentativa de golpe em 2002. Ver o Evo Morales submetido a essa violência, enquanto que o Cisneira mata, destrói, comete crime contra a humanidade, e não há Forças Armadas nem OEA para dizer que ele tem que renunciar. Então, os nossos povos só têm um caminho, é a solidariedade entre nós mesmos, as nossas organizações populares, inclusive os nossos partidos políticos. Eu vou concluir dizendo, hoje, eu tive que gritar fora do microfone contra um bandido, um calhorda, que tem mandato de deputado federal. Porque ele pegou a palavra em 1 minuto para dizer, o Evo Morales pegou o avião em direção ao México. Chegou para pegar o avião em 2 carrões cheios de ouro. Ladrão do povo boliviano. Eu não tinha o microfone aberto para mim, mas eu tive que gritar, mentira, mentiroso! Um pilantra denunciado por receber propina, que sequer foi eleito deputado, é suplente, deram um jeitinho de ele estar aqui, de repente resolve mentir no plenário da Câmara de Deputados de um país que é essa potência que é o Brasil. Então, realmente, eles não têm qualquer pudor. Não era só a ditadura que dizia as favas com os escrúpulos. Eles não têm quaisquer escrúpulos. E eles acham que podem tudo, porque, infelizmente, há um clima conservador alimentado principalmente... Acho que estou apertado. Alimentado principalmente, orientados por esse canalha que dirige os Estados Unidos, que eu espero seja cassado, não sei se teremos correlação de força para isso, mas eu concluo dizendo, chegamos a um nível, um estágio do desenvolvimento do capitalismo, que era de se esperar o esperneio desse monstro que está em processo cada vez mais falimentar. O sistema está necrosando. Daí que esse monstro reage, resiste e apresenta políticas ainda mais sórdidas e mais sanguinárias contra os direitos do povo. No entanto, o futuro a nós pertence. O futuro é o futuro de homens e mulheres, de todas as etnias, de todas as raças, livremente, democraticamente associados. Viva os povos!